Força Feminina, né? Aí, rapidinho. Vocês estão me ouvindo, gente? O que é isso aqui? Ah, sim, entendi. Agora nós recebemos aqui, não foi, Iracema, autorização para gravar, não é isso? Bom, gente, antes de mais nada, eu gostaria de solicitar a vocês um ok no chat, né? Porque nós vamos dar início à nossa gravação, né? Deixa eu diminuir um pouco a música de fundo. Vocês estão me ouvindo? Está atrapalhando? Eu gostaria de manter esse clima, né? Para a gente... Betânia é tudo. Mone, a gente tem um Oi. formulário só para as pessoas responderem sim, para poder autorizar a gravação. A gente já vai colocar no chat, tá? Pronto. A gente também tem um formulário, como a Alessandra acabou de colocar, e nós precisamos do ok de vocês, certo? O ok no chat, que a gente iniciamos a gravação, né? Olha, eu não vou nem mexer no meu celular, que eu estou com medo de perder. O pior foi um sufoco. Pode gravar, não tem problema nenhum. Está gravado, inclusive eu dizendo que autorizo. Massa, todas nós, inclusive até eu vou colocar aqui, ó, okzinho. Eu não quero perder. Né? É isso aí, gente. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de todas, né, para mais um bate-papo que nós vamos ter do Ciranda das Parceiras, né, que é um evento, né, que ocorre anualmente do projeto Força Feminina, né, Unidade Força Feminina, da Rede Oblata Salvador. E o intuito desse encontro que nós fazemos com os nossos parceiros é de discutirmos justamente essa questão de políticas públicas, as questões de raça, de gênero, o que implica geralmente a vida das mulheres, né? A gente discutir diversas diversas problemáticas e como a gente atuar como parceiros, né? E para o controle social. Então, o Sairão das Parceiras, propriamente dita, é para isso. Para a gente ter mais um braço do movimento, para a gente estar atuando nas políticas públicas, né? Nas políticas de resistência e trazendo realmente políticas públicas para o público que atendemos. Bom, antes de mais nada, eu vou me apresentar. Eu sou assistente social da Unidade Força Feminina, né, da Rede Oblata Salvador, que é o Instituto das Irmãs Oblatas, do Santíssimo Redentor, que vem ao longo dos 150 anos direcionando sua missão para atendimento de mulheres, as mulheres em situação de prostituição ou as mulheres que exercem a prostituição em vulnerabilidade social. E para a missão, né, para a missão teve um impacto, né, do Santíssimo Redentor, que manteve, né, os locais de unidades aqui no Brasil, que é Juazeiro, Salvador, no estado da Bahia, né, região Nordeste, São Paulo e Belo Horizonte, na região Sudeste, né? Então, assim, nesses estados, o projeto ele atende mais de 120 mulheres, 1.120 mulheres, né, realizando atendimento psicológico, visitas domiciliares, oficinas de prevenção às ISTs, né, as infecções sexualmente transmissíveis, encaminhamento para o sistema de justiça, para os serviços de saúde, né? Também temos essa questão de capacitá-las, né? Ver parcerias para capacitação de outras funções, de outras profissões, né? Inclusive, o que está mais aí é a questão do empreendedorismo, né? A gente tem essa também está na missão, nessa questão de dar um outro suporte à mulher, né? Para que ela tenha esse outro suporte, se a batalha não tiver dando, né? O tempo não tiver muito bom. Né? E agora, no contexto do Covid-19, nós vimos isso nas mulheres, né? E Fátima até vai ter um momento até mesmo de falar isso, né? A geração de renda, o quanto caiu essa questão da procura dos clientes, né? A cidade praticamente, eu digo que está um pouco morta, né? O que era o Pelourinho às 18 horas. Está totalmente vazia, né? Não tem. Então, assim, isso é um reflexo mesmo do que a gente precisa manter o controle do vírus,
para que possamos retornar, né? Então, assim, esse trabalho que nós estamos fazendo com a questão da vacinação, né? A importância de todas vacinarmos, para que possamos estar gradualmente voltando à nossa rotina e, principalmente, possamos colaborar com o comércio, né? Nessa prática, e aí que a vida da nossa cidade possa retornar. Então, assim, hoje o tema do Cirandas Parceiras, né, que nós, como equipe da Unidade Força Feminina, sentamos e discutimos, tivemos como o viés principal a temática do controle social, né? E trazemos hoje, na Cirandas Parceiras, o tema Conexão da Batalha e o Controle Social, caminhos para a efetivação dos direitos humanos das mulheres, né? E quando a gente fala de direitos humanos das mulheres, a gente pensa que não é uma mulher ou duas mulheres ou três que estão dentro de uma caixinha, somos diversas, né? Estamos falando de um universo de mulheres. Então, assim, esse universo que precisa ser respeitado quanto à relação, como as autoras negras trazem a questão da interseccionalidade, né? Relação de raça, a relação econômica, a relação política, né? E o político tem muito a ver com o corpo, esse local, o local onde eu me insiro, né? Onde a sociedade me coloca e como esse olhar, o olhar que a sociedade coloca sobre o meu corpo. Então, é importante a gente discutir a questão do controle social ou participação social como exercício e dever de cada cidadão na fiscalização, né, no monitoramento, controle e influência. Contestação das ações também cabe nessa questão dos atos públicos, da gente estar fiscalizando como sociedade civil organizadas, porque fazemos parte do movimento de mulheres, porque somos feministas, né? Temos a cada uma a sua vertente feminista, né? Fátima mesmo, em muitas lives, né? Juntamente com as suas companheiras do Amprosex, né? Monique Prada, sou puta feminista, isso é massa, Fátima, né? Isso aí fortalece, porque é uma vertente do feminismo que precisa discutir essa questão realmente do sexo, do corpo da mulher e do estigma do patriarcado. A questão do feminismo negro também, na qual eu me insiro, Alessandra, Iracema, Márcia, né? Nós sabemos muito bem que esse viés interseccional passa pela questão da prostituição, pela questão do corpo da mulher preta, né? Da questão do colorismo, né? Quanto mais retinta, mais a opressão vai, sabe, ser bem maior. Então, assim, e essas questões. E quando a gente vai discutir políticas públicas, políticas de assistência, políticas de saúde, segurança pública, né? Que a gente precisa discutir segurança pública, porque essa segurança pública não é para a gente, né? Para controlar o corpo da gente, reprimir e matar. Então, assim, precisamos entender, né, todas essas questões e quais caminhos a gente pode estar fazendo para estar inseridas, para estarmos inseridas nesse processo, mas temos voz ativa, altiva, e chegar e colocar, não, está errado, isso aqui vai matar minha gente, meu povo, meu grupo, entendeu? Então, assim, eu sou contra, e a gente colar, né, nessas questões. Como é que eu posso fazer para colar com a luta de Fátima? Né? Eu já tenho um ponto positivo, que o público que eu atendo, que eu acolho na unidade do Força Feminina, né? Esse público que eu acolho, né, é o mesmo público que está com Márcia ou com Fátima em algumas manifestações, né? Em alguns lances. Então, por que não chamar a Fátima para cá para a gente dizer, pô, Fátima, assim, ó, a gente caminha dessa e dessa vertente, porque a unidade do Força Feminina tem um caráter pastoral, né? Pelas irmãs do Santíssimo Redentor, as irmãs oblatas do Santíssimo Redentor, serem freiras, e eu ainda tenho, assim,
né, a ousadia, vamos dizer, e o reconhecimento que é uma vertente da igreja de resistência, né, porque acolhe mulheres prostitutas, né, mulheres que muitas vezes que quando chegam né, ao nosso encontro, à nossa unidade, são mulheres que estão assim sentimentalmente, sabe? A alma está destruída, sabe? E outras questões vêm surgindo e a gente assim, não, o que é que a gente pode fazer para te apoiar? Olha, bora traçar e a gente constrói caminhos para possibilitar com que aquela mulher venha ao enfrentamento das políticas públicas nos locais, nas instituições públicas, que está ali para nos depreciar, né? Por exemplo, é muito complicado hoje na sociedade, a gente sabe disso, uma profissional do sexo dizer que sua profissão é essa abertamente para todo mundo. Fátima, ela já é mais sustentada pelo movimento de mulheres, né? Ela já vem numa trajetória de movimento de mulheres, né? Ela vai falar, gente, eu estou falando sobre essa questão mesmo dessa troca, né? Dessa rede que a gente precisa construir para nos mantermos e estarmos em luta pelo direito das mulheres, das nossas companheiras, né? Que eu já considero companheiras, porque tanto na Prosba quanto na unidade Força Feminina, essas mulheres recebem educação política. Constantemente estamos educando politicamente nossas mulheres no atendimento, né? Lembrando, não, você tem que fazer, não desista do seu atendimento com a gente. Se não pode ir essa semana, não pode ir na outra, vamos remarcando. Você precisa priorizar o seu cuidado, né? Porque, né, a gente tem lá as oficinas de cuidado que a gente tem mantido, né? Na pandemia, com toda a restrição, tem o reiki, que é aplicado pela irmã Cirlei, né, que as mulheres estão gostando mesmo, a auriculoterapia, né, que é os pontinhos, as sementinhas, né, que trabalha. Então, assim, isso ajuda na autoestima das mulheres, mas antes de tudo a gente conversa, né? Olha, essa semente pode agir dessa forma, você precisa apertar. Agora sim, ó, precisa estar realmente relaxada. Depois de um banho, senta, aperta, ó, fica ótimo. E aí pronto. E assim a mulher começa a tocar seu corpo, a orelha, né? Uma orelha. Então, assim, é interessante esses mecanismos de autoestima, de cuidado, de saúde mental, né? Que a gente tem proporcionado, né, ao nosso público, que é o mesmo público que a Prosba. Então, assim, é importante, né, Fátima, além de tudo, tanto a presença de Márcia aqui, lá no Nordeste de Amaralina, né? Eu estive no dia 17 com um grupo de jovens, né, de lá para falar sobre violência contra a mulher no mês do Agosto Lilás, né, que também é uma política que precisamos fortalecer sempre, que é a questão contra o feminicídio, né, que a gente precisa estar no embate, né, para que possa valer mesmo políticas de proteção a nós, a nós. E a questão mesmo da Lei Maria da Penha, né, os 16, os 16 anos da Lei Maria da Penha. Então, gente, é muito importante a gente pensar nessa questão, nesse viés de rede, porque nós precisamos de apoio uma das outras, apesar das nossas diferenças, né? Então, assim, eu quero agradecer a presença de vocês, né? De Fátima, né? Fátima, a gente está construindo um diálogo massa lá na unidade, a equipe e juntamente com a Prosba, Márcia Ministra, né, que o ano passado foi candidata à vereança de Salvador, mulher preta retada do Nordeste de Amaralina, República Independente do Nordeste de Amaralina. Gente, potência. Então, assim, é essa questão, né? A gente trabalhar, o trabalho de base, Márcia, diga aí, isso fortalece e traz a identidade da gente. Sou Márcia, ministra, moradora, ativista, mulher preta do Nordeste de Amaralina. É maravilhoso isso, gente. Compõe até nossa identidade. Então, assim,
já passando, né, que eu fiz uma introdução muito longa, né, vamos ter aí 15 minutos para cada uma, né, a fala de cada uma. Nós elaboramos um roteiro, né, com relação a umas perguntas para a gente estar discutindo, né, essa questão do controle social para as mulheres ou para o público de mulheres de comunidade que a gente atende, ou público de mulheres da batalha, casas de massagem, enfim, né? Como nós pensamos e organizamos essa luta, né? Primeiro dentro do nosso grupo, né? Como é que a gente, né, organizamos, né, no estímulo do controle social, como a gente organiza as mulheres dentro do nosso núcleo, né? Eu quero que vocês pensem isso, né? E o controle, né? Já pensando assim no controle social como incidência política dentro do grupo, porque é de dentro para fora, né? Primeiro a gente organiza dentro, como é que a gente vai andar, quem a gente vai se articular, quem a gente vai fazer aliança, porque essa aliança é importante, porque, entende? A gente primeiro se organiza internamente para depois ir para o externo. O externo já começa os contatos, né? A comunicação que é tão importante que agora nesse período de pandemia a gente está tendo tantos problemas com relação à estabilidade de rede, né? Dados móveis, enfim, porque tudo agora é online. A contextualização da saúde, né, da justiça e da assistência social nesse âmbito, né, de como onde nós estamos, né, como é que a gente pode estar avaliando, né, essa vertente da assistência social, que é o SUAS, vamos dizer assim, a questão da saúde, a questão da segurança pública, que a gente pode colocar isso, que é vinculada à justiça, né? Que já é uma coisa que abrange muito. Como é que a gente pode contextualizar, né? E falar sobre essas questões, né? E a situação de pobreza, né? Que o nosso povo se inseriu nesse contexto, né? Levando essa questão da insegurança alimentar, né? E sempre essa questão da busca por alimento, né? Então, é conseguir trabalho para pagar o aluguel ou comprar alimento para os filhos dentro de casa, né? Enfim. Então, assim, eu vou primeiro passar a palavra para a Fátima, né, Fátima? 15 minutos. E aí você pensa nessa questão, eu acho que foi massa, né, Fátima? A gente teve uns encontrinhos, mas foi bom, né? Lá na unidade. Com Diga aí, certeza. diga aí. Então, quero dar boa tarde para todas as pessoas aqui. Meu nome é Fátima. Todas as pessoas que estão do outro lado nos assistindo, que vocês devem estar vendo por aí também. Meu nome é Fátima Medeiros, muito conhecida por Fal Medeiros nas redes sociais. Eu sou da APROSBA, para quem não sabe ainda, é a Associação das Prostitutas da Bahia. Também faço parte da AMPROSEX, que é a Articulação Nacional de Profissionais do Sexo. Eu sou uma das fundadoras, desde 2016. A APROSBA a gente fundou em 1997. Em 1997, em 98 a gente registrou. E aí eu quero muito agradecer o convite para estar nesse debate, nessa roda de conversa. E gosto muito dessa palavra, conexão da batalha, porque, se você imaginar, é a nossa vida. A batalha é a nossa vida. Eu sou trabalhadora sexual há mais de 30 anos, muito embora eu não estou exercendo a profissão há algum tempo, mas como eu acredito no meu trabalho, como eu acredito na minha ocupação, uma forma de trabalho, eu acho que não tem um ex-médico, um ex-advogado, então não vai ter uma ex-trabalhadora sexual, porque é só o bicho pegar e a gente corre e vai procurar pelos meios mais fáceis, que muitas vezes as pessoas dizem que é fácil, mas não é nada fácil. Então, a gente começou nessa batalha. Por quê? Porque eu quero falar um pouquinho da formação da Prosba, que muita gente não sabe. Eu entrei na prostituição no meados dos anos 80 e saí de cidade em cidade e cheguei até Salvador. E aí estava tudo, né, daquele jeito, que a gente podia trabalhar onde a gente quisesse, a gente escolhia onde quisesse,
muito embora a gente nunca teve uma segurança de qualidade. E aí, quando foi... Sempre tinha os cafetões, né? Que se a gente não pagasse pedágio, a gente era reprimida, a gente era violentada. A gente não podia sequer dar uma queixa na polícia, porque a gente tinha mais medo da polícia do que, inclusive, de qualquer outra pessoa. Quem poderia nos dar segurança nos dava insegurança, né? Digamos assim. Então, aí, quando foi nos anos 90, que começou a revitalização do Centro Histórico, eu não posso começar sem nunca falar dessa questão, dessa batalha que a gente teve para fundar a Prosba. Quando foi no meados dos anos 90 que começou a revitalização do Centro Histórico, aí as mulheres começaram a ser massacradas. Eu digo as mulheres porque eu não batalhava na Praça da Sé. Eu batalhava no entorno, mas eu tinha minhas companheiras lá, minhas vizinhas do mesmo prédio que batalhavam lá. Né? Então, assim, aí começou a violar nossos direitos, né? Tiravam a gente do Pelourinho, quer dizer, na época que eu cheguei, o Pelourinho ainda havia gente estender roupa na rua. Eu sou dessa época, que as pessoas tinham uma plaquinha na porta, sabe? Que é estritamente familiar, que é não sei o quê. Então, eu sou dessa época. Eu tenho 55 anos, um pouco mais de 30 anos que eu cheguei na Bahia. Então, eu passei por toda essa fase. Daí, quando a gente se depara com a polícia tirando a gente da Praça da Sé, tirando minhas companheiras da Praça da Sé, né? E eu que sempre me meti, digamos assim, meio que sindicalista, assim, porque já trabalhava em algumas empresas, era sindicalista também, já entendi um pouco, já sabia que existiam outras instituições de trabalhadoras sexuais em outros locais. E aí começou eu pensava assim, como é que vai tirar minhas colegas, minhas companheiras lá da praça, e elas vão para onde? Qual é a boate que vai aceitar uma mulher acima de 60 anos? Ninguém pode tirar a gente da praça. Eu acho que quando o Castro falou assim, que a praça era do povo, né? Eu acho que ele estava se referindo a gente chegou primeiro lá. A praça deveria ser tombada patrimônio histórico das prostitutas com direito, ainda digo mais, com direito à estátua. Porque quando o fim de linha era lá, e antes do fim de linha a gente já estava lá. Então, aquilo ali me incomodou bastante. Eu disse, ninguém vai sair de lá. Só vai sair de lá se vocês quiserem. A gente já está acostumada a apanhar da sociedade, da polícia e tudo. Vocês vão para onde? Vocês têm como viver? Tem como sobreviver? Ainda, essa semana atrasada, numa das nossas reuniões, uma das mulheres que estava lá, duas, na reunião, ela lembrou muito bem, Fátima, você se lembra, né? Eu era tão jovem, quando a Prosba foi fundada, a gente foi para frente da polícia, do 18º Batalhão, a gente foi presa várias vezes, a própria Lúcia foi presa comigo, Dinha, que hoje está casada. Então, assim, a gente começou a se organizar através da violência, da arbitrária da polícia, e eles diziam para a gente, circulando, ninguém vai ficar aqui, ninguém pode sentar na praça. E aí aquilo eu achava muito constrangedor, porque se a gente tinha o direito de ir e vir, porque se a gente não tiravam a gente, porque se a rua é pública, por que queriam tirar aquilo que nos pertence, já que a gente é apontada como mulheres de rua, sabe? Tinha toda essa questão que eu não aceitava. Aí eu disse para elas, aí a gente chamou a imprensa, e a imprensa esteve lá junto conosco, e a partir daí a gente começou a se organizar. Eu já tinha vindo da pastoral, eu já tinha participado de algumas coisas lá em BH, já entendia mais ou menos um pouco. Muito embora a pastoral, nessa época, em Salvador, não era no centro, era no Lobato, eu ainda participava algumas vezes, né? Eu sou bem antiga, viu, gente? E aí eu pensava assim, gente, a gente se organizando, eu sozinha eu vou presa, mas se a gente se organizar é mais difícil. E mesmo assim a gente ia presa. A gente ia presa como vadiagens, sabe? Eles diziam que no Código Penal estava escrito lá como a gente era as vadias, sabe? A gente não entendia de lei, até hoje eu não entendo de lei, mas eu entendo de resistência, e eu sabia que se todo mundo fosse junto, era mais difícil, porque ia ter que prender todo mundo, e eles não iam aguentar com isso. E foi aí que a gente fundou a Prosba.
De lá para cá, a gente teve muitas conquistas. Não vou dizer que a gente teve muitas conquistas, porque eu não vou aqui só falar das coisas que a gente, né, só das coisas ruins, não, a gente tem que falar das coisas boas, que a partir do momento que a Prosba passou a existir, eles pensavam duas vezes antes de violar um direito nosso, né? Ele até violava, mas a gente chamava a imprensa, a gente marcava uma audiência, a gente ia no 18º Batalhão, a gente dava uma queixa, acho que quem está aqui sabe que tinha uma policial lá que não deixava as mulheres se sentar, a gente foi no 18º através de audiência, inclusive nesse dia a Força Feminina acompanhou a Prosba, sabe? E desde então a Força Feminina foi sempre uma grande parceira da Prosba, sempre foi uma grande parceira. A Força Feminina, GAPA Bahia, eu não posso esquecer, né, de jeito nenhum, o MLM, a Renfa, Pop Rua, essas pessoas que eu realmente considero, sabe, grande parceira nossa, porque nos deram as mãos, né? E eu fico assim muito lisonjeada quando na semana passada vocês me convidaram para fazer parte, né, dessa ação do controle social. Gente, a gente precisa muito de estarmos juntas, lutando pelos nossos direitos, sabe? Porque, além de ser trabalhadora sexual, eu sou uma mulher. As minhas colegas são mulheres, apesar de que tem trans e tem outras, né? Mas tem outro público, mas somos mulheres. E a gente vê que não existe políticas públicas voltadas para a gente. E teve política pública na questão da AIDS. Né? Eu sempre digo, a Prosba passou por 3 pandemias, eu passei por 3 pandemias, a de AIDS, o movimento, eu não vou falar da Prosba, porque o movimento, existe 3 movimentos do Brasil, que é a Procex, na qual eu já falei aqui agora, a Rede Brasileira de Prostituta e a CUTS. Então, essas 3, a Rede Brasileira, que foi a primeira, já tem um pouco mais de 34 anos. E ela já passou por 3 grandes pandemias. E eu já vim da Rede Brasileira. Então, eu posso falar que eu, Fátima, passei por 3 pandemias, que foi a de AIDS, que foi a da gripe H1N1 e essa agora. A de AIDS, a gente era o pânico de todo mundo, mas não faltava cliente. Sabe? E eu digo a você que essa política de AIDS foi muito bem feita. Por que foi muito bem feita? Porque a gente sentou com o Ministério da Saúde para colocar em pauta, em prática, construir um projeto junto, sabe? E foi muito bem sucedido. Foi um exemplo para todo mundo. A gente era visto aqui no Brasil como um exemplo. Quando a gente viajava para fora, que a gente falava que a gente era do Brasil, era um orgulho dizer que a gente tinha a melhor política de AIDS, sabe? Mas eu quero dizer também que a gente não é só da cintura para baixo. A gente é corpo inteiro, a gente é coração, a gente é pensamento, sabe? Eu sou uma feminista, como você bem falou, muito embora eu me sinta exclusa quando eu estou junto com as feministas mais radicais, né? Já aconteceu várias vezes isso comigo, né? E a partir de Monique Alves, de Monique Prada, foi que eu, sabe, assumi de vez, me senti acolhida, e eu posso dizer que eu sou uma feminista pelas minhas atitudes e por toda coisa mais assim. Então, o que eu quero dizer também é que essa pandemia que a gente passou, essas 3 pandemias, hoje a gente tem a de AIDS, continua, a gente tem PrEP, tem PEP, tem toda essa questão de fazer o trabalho, né, de insumos, de preservativo, a gente passou por fizemos a oficina de capacitação para poder fazer essa entrega, não entregar por entregar um preservativo, mas fazer uma oficina para poder ensinar tudo. Aí veio a outra, que foi a da gripe, que muita gente acha, mas foi rápido. Sim, foi rápido porque apareceu rápido a vacina. Por isso que eu sou a favor de vacina. E agora, eu acho que a pior de todas é esse agora, que a gente está passando. Esse momento está sendo muito ruim, gente. O primeiro momento, a gente ficou meio que perdido. Era muito
tinha muito assunto na rede social, era muita coisa, era muita conversa, a gente não sabia que rumo tomava, e eu me desesperei, porque, assim... Ó, 3 minutos, viu, Fátima? Ai, não fala isso, eu quero falar, gente. E assim, quando eu pensava que a minha ex-companheira estava lá, nas áreas de prostituição, e elas trabalhavam com o corpo, eu achava que elas tinham que ser beneficiadas na questão das vacinas. A gente mandou carta para o Ministério, a gente sequer foi atendida, sabe? Por isso a importância desse controle social, de se formar um grupo de trabalho, para que a gente exija dos estados. Gente, você acredita? A minha vida é futucar as redes sociais, cutucar, né? As redes sociais, pedindo apoio. Sabe, eu poderia falar o nome de cada pessoa, cada partido de esquerda, inclusive, que eu pedi socorro e ninguém deu sequer uma resposta para a gente. Ah, porque eu sou de esquerda, eu estou aqui de comunista, eu não vou falar, eu vou falar. Porque a gente, sabe, existe política, aquela política que eles fazem para destruir a gente. E a gente tem 30 e tantos anos de movimento, a gente mais que se defendeu para existir do que para conseguir alguma coisa. O que a gente mais conseguiu, nesses tempos todos, que a gente conseguiu foi a classificação brasileira de ocupação e que eles estão tentando tirar isso da gente e que a gente pode contribuir como profissional do SEDES para o INSS. É claro que ninguém vai pagar, porque ninguém está tendo dinheiro sequer para botar uma comida na mesa. A gente está gritante. Olha, eu faço visita nas áreas de prostituição, e eu não fico apenas na Praça da Sé, eu dou um rolê, como eu falo com as minhas amigas. E elas abrem, ela manda foto para mim, sabe? E digo mais, além de ter aumentado o número de mulheres, porque o desemprego também, muitas tinham outro trabalho, porque elas também, a partir das capacitações que elas passaram, tanto na Prosba, e tanto na Força Feminina, e tanto no MLM, elas foram capacitadas para fazer outras coisas, e através de projetos que vocês têm aí, para elas se capacitarem. Mas é difícil, inclusive, ela vendeu uma água ali na praça, eu fico olhando e eu vejo, sabe? Aí, mesmo assim, está aumentando o número de trabalhadoras sexuais, e elas estão migrando para as plataformas digitais, sabe? Quem é aquelas que não têm condição de pagar uma internet? Como muitas que vão me ver hoje e não vão me ver porque elas não têm condição de ter uma internet, sabe? Isso é muito preocupante, isso é triste, isso me deixa arrasada. Eu estou fazendo terapia, participando da terapia lá com vocês, sabe? E eu quero dizer, firmar nossa parceria. A próxima está aqui. Eu queria falar um pouquinho mais, mas meu tempo acabou. Foi tão pouquinho para mim, né? Ô, mulher, vai ter. Adoro vocês. Olha, eu sempre falo da força feminina, gente. Isso. Massa, muito obrigada, viu, Fátima? E aí a gente vai falando, né, durante, você trouxe pontos importantes. Eu acredito que quando eu abrir para o público, a gente, né, possa vir construir um pouquinho, né, sobre essas questões. Aí você vai ter tempo para falar também. Né? Eu vou passar agora para a Márcia Ministra, né? Vou tirar meu... Oi. Ela é educadora social, né? Ela é do Instituto Odário, Instituto da Mulher Negra, que é outro parceiro nosso, né? Uma instituição de mulheres negras, né? Hoje nós temos a secretária executiva, que é Nayara Leite, né? Já vem também desde o nascimento do Odário, a potência aí, Valdeci Nascimento, Érica, Paulinha, adoro, Alane, maravilhosa. É a galera massa. E aí estive com Márcia, como eu falei, no dia 17, lá com jovens, né, lá do Nordeste, falando sobre violência contra a mulher, foi muito bom. Né? Eu ainda tenho que trazer esse feedback para a equipe, porque foi massa. Vá lá, massa. Marcinha. Bom, gente, está me ouvindo legal? Estou. Boa tarde, né? Meu nome é Márcia, ministra, né? Como Simone falou, eu ouvi Fátima aqui, já mudei tudo, viu? Não quero esse vídeo, quero que depois, em outra oportunidade, né? A gente pode até divulgar esse vídeo que eu iria passar, mas ouvindo Fátima falar, minha cabeça aqui deu uma volta, já estou tirando esse vídeo que não vou passar.
até porque você só deu 15 minutos, então vai tomar. É isso, né? Moro aqui no Nordeste de Amaralina, sou professora, mulher negra, feminista, gorda, né? Fui ex-candidata a vereadora aqui, vereadora. Hoje eu estou como educadora da Cipó, que trabalha com o Estatuto da Criança e Adolescente, através da comunicação. Sou uma dessas facilitadoras, na verdade, né? Então, e articuladora do Odara, Instituto da Mulher Negra. É isso, né? Quando Simone me convida para falar sobre essas conexões de batalha, eu disse, meu Deus, falar o quê? Vamos falar o que é controle social, primeiramente, né? Esse controle que nós, na maioria das vezes, fazemos o papel do Estado, né? Por que esse papel do Estado? Porque a gente corre atrás, esses movimentos, principalmente movimentos de mulheres, onde as mulheres negras estão inseridas nos movimentos, todos. Não tem um que a mulher negra não esteja inserida. Não tem um que ela não seja liderança. É o jovem sendo assassinado, é violência doméstica, é moradia, é fome, né? Onde nossos corpos estão, né? E esse controle que a gente acaba por fazer, né? Sempre vem fazendo. O Odara tem um projeto que é Minha Mãe Não Dorme Enquanto Eu Não Chegar, que trabalha com mulheres, com famílias, na verdade, que vêm sofrendo violência do Estado. Diretamente, que violência é essa, Márcia? Homicídio. Homicídio, né? Várias mães que são assistidas pelo projeto não teve a resposta ainda, né? O porquê seu filho foi assassinado, se já estava, né? Por que não foi conduzido à prisão, já que foi, né, pego com algum algo, enfim. Mas a morte da juventude negra, né? Hoje sabemos que é um dos mecanismos mais fortes, né, para se acabar mesmo, para dizimar a população, né? Então, esse controle social, que nós, mulheres, homens também, parceiro, a gente não pode negar que tem homens também nas lutas, né? Mas esse controle social diretamente é feito por nós, mulheres. E aí, quando eu volto aqui, vou começar por uma fala de Fátima, que ela diz assim: já me senti excluída no movimento feminista das radicais, né? Por ser quem ela é. E é real isso, né? Porque as profissionais do sexo ainda é vista como erro para a sociedade. São vistas como erro, né? E o que a gente, do movimento de mulheres, precisamos internalizar e colocar para fora, né? E colocar para fora mesmo, gritando, berrando mesmo. Os direitos das mulheres são das mulheres, independente do que elas sejam, do que elas trabalham. Precisamos internalizar isso. As profissionais precisam, quanto de direito e de respeito, quanto eu, Simone, seja lá que for, né? Lutamos e precisamos. É independente de qualquer coisa, né? Quando você diz assim, poxa, eu não obtive resposta, e essa foi uma das questões de dizer por que as meninas não são prioridade na vacina, sacou? Porque, infelizmente, nossos corpos não são vistos, são invisibilizados, né? Então, é o racismo, e aí eu olho para você, né? Eu já trabalhei, hoje não trabalho mais, mas eu te garanto, né, que a sua fisionomia, você passa na rua, você passa no Pelourinho, ali, vamos voltar um pouquinho atrás, todo mundo olhava para a senhora e dizia assim, nossa, ela trabalha com isso? Por que eu estou falando isso? Eu
fazia parte, né? Que ainda faço parte, mas ainda não diretamente, como antes. O Movimento de Libertação da Mulher, o MLM. Já fiz diversos trabalhos e atuava no Pelourinho também. E aí eu lembro, né, que tinha as meninas ali e era uma guerra. Chegou uma Clarinha. Eu considero Fátima, né, branca. E aí era aquela guerra. Poxa, essa menina chegou para cá, vai levar todo mundo, até o racismo. Tira aquelas pretinhas, né, dá uma preferência, né? Então, você teve uma visibilidade, Fátima, né? É bom que você traga outras com você também, para essa visibilidade, para essa luta política. É bom, é bom não, é importantíssimo isso, sabe por quê? Porque essa sociedade preconceituosa, a essa qual nós pertencemos, né, precisa entender que as pessoas, independente do que elas sejam, precisam de direitos. São cidadãos de direitos, né? E aí, né, tem uma vertente, as pessoas não falam das profissionais. Não discordo de você quando tem algumas feministas, seja lá o que for, né, mulheristas, enfim, não toca no assunto. É a mesma quando fala das mulheres negras, situação de rua, né? São invisibilizadas. Por quê, gente? A gente precisa se perguntar quais são as nossas ações, né? Por que que essas mulheres também são invisibilizadas? Ah, mas quando chega a eleição, a galera chega lá, dá um dinheirinho para a coordenadora do movimento. A coordenadora do movimento diz assim: olhe, vote em fulano, em Beltrano, porque ele ajudou a gente. Ajudou em quê? Eu não vi nenhuma movimentação de nenhuma que dizia assim, nossa, as profissionais precisam, né, desse dinheiro que é da sustentar a família, né, se sustentar, né? Na pandemia teve esse arraso, né? Esse arraso, essa perversidade com determinada população, né? Teve cesta básica que eu recolhi aqui, cesta básica mesmo de um projeto que eu ganhei, por exemplo, eu ganhei não, nós ganhamos aqui no Nordeste cerca de 400 cestas básicas, foram 4, 5 meses de cesta básica, e algumas cestas básicas foram para algumas mulheres profissionais, até porque, Fátima, no centro está se alastrando para a comunidade. Aqui tem no Nordeste de Amaraí, profissionais. Né? Em outra linguagem, para também não ser considerada como aquelas mulheres do Pelourinho. A gente escuta isso. Escutamos isso, né? E aí, quando eu pergunto, sim, gente, e qual é a diferença? Vocês querem ser chamadas de acompanhante de luxo? Que não é acompanhante de luxo. Não são acompanhantes de luxo. Tem a mesma finalidade, gente. Né? Então, precisamos internalizar essas políticas que precisam ser gerais para nós mulheres. Né? E aí, eu voltando, e quando eu estava em campo com aquelas mulheres, e é sábado, né? Sexta-feira, final de tarde, sábado era o dia, de dia, elas estavam lá e diziam assim, olha, vamos dividir esse prato, um prato de almoço era para 3, para não gastar dinheiro, porque tinha que comprar a alimentação do menino da semana. Antes da pandemia. Imagine com a pandemia. Imagine com a pandemia, né? Como é que não se dá? Como é que se dá? Está se dando, na verdade, a sobrevivência dessas mulheres. Né? E eu não vi nenhum projeto de lei, nada que indicasse, né? Soube de algumas cestas básicas, mas mesmo assim foi uma coisa rasa, né? Então, para nós, movimentos sociais, nós mulheres que estamos aí de frente
né? Temos também que cobrar, fiscalizar como é que estão as políticas públicas que estão se dando para nós. E quando eu falo nós mulheres, eu não quero nem citar a cor, sua orientação sexual, sua profissão. O que é que você? Eu estou falando de mulheres. Ah, mas você está generalizando. Mulheres são diferentes. Todas as mulheres são dignas de direitos. Todas. Né? É, nesse quesito que é fundamental a questão da saúde, eu vejo mulheres indo, né, e entrar com ação do Ministério Público para conseguir um atendimento, para conseguir uma cirurgia. Que é isso? A senhora trabalha com o quê? Eu sou, eu sou diarista. Mentira. Ela é profissional do sexo. Porque se ela dizer que é profissional do sexo, quer dizer, ninguém, né? O desmerecimento vai estar assim, ó, na hora, né? Como você chega na DEAN acompanhando uma mulher que sofreu violência, e aí o cara olha assim, que dia foi que ele te bateu? Foi ontem, que horas? Pela manhã, e só agora a senhora vem? Tá entendendo como é que o descaso, né? Tem alguns comentários aqui, chat aqui, legais. Deixa para o povo interagir. Dona Fátima não tem nada de antiga. A senhora é muito sábia e guerreira. Obrigada pela sua fala. Daniele falando. E Daniele também que fala. Nós mulheres. E Ana, nós mulheres movimentamos a sociedade exatamente. Isso. E aí vem aqui, Daniele, exato, Márcia. Assim como médico, advogado, empresário, entre outros, seu reconhecimento da sociedade, os profissionais de sexo também merecem reconhecimento. Exatamente. Pior questão, aí vem a Alessandra. Pior que estamos agora discutindo a pobreza menstrual. Meninas e mulheres que não têm acesso a absorvente. É isso. E é real, viu, gente? É mesmo, gente. É real. Sabe por quê? Eu fiz um trabalho no Complexo Feminino aqui de Mas Salvador. eu esqueci de avisar sobre o seu tempo, menina. Você tem 1 minuto, viu? Sério? Sério. Então, só para encerrar aqui. Encerra, mas assim, a gente vai para A as gente roda. perguntas e Certo. aí a gente pode incrementar e colocar o que Beleza. precisa. E as meninas usavam, gente, miolo de pão como absorvente. Aquelas meninas pretas lá, as delinquentes que eles chamam, né? Faz de qualquer jeito. É qualquer coisa mesmo, né? Ou a gente toma a rédea, né, dessas políticas, a gente faz uma fiscalização. E outra coisa que é importantíssima, a gente não pode esquecer, denúncia. Denunciar. Vamos denunciar. Vamos, sim, vamos denunciar tudo, que a gente precisa também envergonhar esse povo. Envergonhar certos políticos que estão aí, que se mantêm no poder até hoje, né, e transformam uma Salvador para ricos. Né? Mas a gente vai comentar outras coisas aqui. Isso. Nina, vamos Obrigada. sim. A Daniela colocou aqui, né, que a questão das pessoas hoje que não tem banheiro, né? Não tem banheiro, Daniela, não tem janela, aí botam um pano assim, sabe? Aí a chuva, sol, senão, sabe? É uma coisa assim, é banheiro que não tem em casa para um asseio, não tem acesso à água, né? E assim, e dentre outras coisas, e aí é o básico para a sobrevivência. E precisamos transformar isso em direito. Era uma coisa que todas nós deveríamos ter acesso ao básico, né? Para a manutenção da nossa sobrevivência. É muito complicado, né, a situação. Gente, eu vou abrir, né, para as perguntas, né? É o momento de interagir agora com as nossas convidadas. Bom, as perguntas eu vou dar as considerações, né? As
perguntas eu vou dar 3 minutos, né, para perguntas ou considerações, né, e as respostas para as convidadas também. Três ou 4, gente. O que é que você acha? Eu não sei, porque... Eu gosto dos 5. Aí tem que ser bem rápido para a gente... Bem rápido, tá Se bom, bem tá que bom. foi 1 hora, né? Já estamos, né, 1 hora de evento, então É, vamos estar interagindo, porque está certo. legal, né? Uhum. Então, as pessoas podem levantar a mão, né, para pedir a fala, e aí a gente começa a falar sobre essa questão do controle social, como é que a gente enxerga dentro desse processo de construção, nos nossos lugares, e com essa questão mesmo relacionada à batalha, né, à prostituição, e o trabalho desenvolvido por nós mulheres ativistas negras, em alguns espaços da comunidade, né, que eu acredito que quase a maioria aqui deve ser oriunda, né, ou se não a maioria oriunda de comunidade, né, de favela. Então deve conhecer um pouco a vivência. Mas bora lá, gente, abertas as inscrições. Pode perguntar, né, Simone? Pode também, enfim, contribuir. Levantar a mão aí. A Já Alessandra já estou levantou já a tô com a mão mão. aqui para É. poder no final não comer meu tempo. Pode ir, Alessandra. Eu quero agradecer primeiramente, né, a Márcia e a Fátima pelas considerações, falas importantes, eu acho que soma muito ao trabalho que a gente vem desenvolvendo. Eu queria também salientar que esse encontro é o primeiro encontro de um sonho que a gente está construindo há algum tempo. Então, é o primeiro encontro, vocês são pioneiras junto com a gente, tá? Ah, que ótimo. A gente querer realmente construir um grupo de trabalho que discuta sobre a questão do controle social, principalmente voltada para as mulheres que estão na prostituição. É importante que a gente comece a dialogar sobre isso, é importante que a gente comece a minimizar esses impactos, né, negativos que vêm o tempo todo em cima das mulheres que estão na prostituição. E a gente sabe que é um processo. Fátima está aí e trouxe de forma brilhante a fala dela, e com muito impacto, né? Esse surgimento com a Prósiba, que já vinha fazendo esse processo de controle social, de incidência política desde o início, né? Uma resistência que já vem há muito tempo e que precisa, assim, o tempo todo estar sendo fortalecida, né? Através dos grupos, né? Através das redes. Eu acho que a gente precisa o tempo todo estar caminhando de mãos dadas para poder conseguir fazer esse processo de incidência política. É importantíssimo. Fátima trouxe uma questão que é a questão das políticas públicas, e isso a gente também já vem discutindo há algum tempo, que não existe políticas públicas voltadas para as mulheres, né, que exercem a prostituição. A gente viu isso nitidamente agora no processo de prioridade de vacinação, porque as mulheres nunca pararam e ninguém nem falou sobre elas, né? Só as instituições, e entre elas, entre os grupos, mas as instituições que estão ligadas diretamente às mulheres. Mas não se falava dessas mulheres que não pararam em nenhum momento, que movimentam a economia e que, infelizmente, estão esquecidas, né? Na Praça da Sé, na Orla, nas casas de massagem, que continua funcionando a todo vapor. E aí vem a questão de vários direitos que Márcia vai trazendo, né? Esses direitos básicos que muitas vezes... É porque eu fico pensando assim, a gente quer discutir com as mulheres na sede sobre cidadania, sobre políticas públicas, sobre lutar pelos seus direitos, mas a gente precisa pensar também nesses direitos básicos que muitas delas não têm acesso. Por que eu estou dizendo que muitas delas não têm? Porque tem muitas mulheres que já estão na resistência, já estão inseridas em grupos de movimentos e que estão lutando pelos seus direitos e conseguem acessá-los. Mas, ainda assim, a gente tem uma grande fatia das mulheres que não tem acesso a esses direitos, que desconhece esses direitos, na verdade, né? E que a gente precisa, de alguma forma, mobilizar para que consiga chegar a essas informações, porque nem informação chega para essas mulheres. E isso tem inquietado a gente de alguma forma, né? Que a gente fala assim, mas a gente vai botar aqui, fazer roda de conversa e conversar. Tá, mas agora, nesse momento, as mulheres estão com fome. Agora, nesse momento, a gente está discutindo a questão da pobreza menstrual, que a gente já vem há muito tempo discutindo.
no projeto, porque as mulheres vão mensalmente pegar absorvente porque não tem dinheiro para comprar, porque as mulheres estão usando miolo de pão, porque estão usando absorvente enrolado para poder fazer programa e colocar, ou senão indo lá pedindo algodão para poder colocar na vagina, para poder fazer um programa, porque não tem acesso a um OB. Então, são direitos básicos que a gente precisa discutir e que ninguém está vendo. Eu falo ninguém está vendo, é aquele vendo de estou vendo, mas não estou nem aí, porque não é comigo, porque é um público que está lá porque quer, sabe? Então, a gente precisa começar a discutir sobre isso. E também a gente precisa... já estou finalizando, tá? Para não comer o tempo. E a gente também precisa discutir sobre isso que Fátima traz, que na prostituição não tem só mazelas e coisas ruins. Existem coisas boas lá dentro. E a gente também precisa discutir sobre isso. Existe um processo de sororidade, existe um processo de afirmação, existe um processo de luta lá dentro que tem que ser reconhecida. Existe um processo, eu assisti uma live e acho isso muito bacana, é a gente falar do prazer de estar naquele local. O quanto está nesse local, o quanto está na rua, o quanto está com as minhas companheiras me dá prazer. Então, isso também precisa ser discutido, né? Isso. Não só as coisas ruins. Eu acho que é isso. Massa, é sim. Discutir as coisas boas, os momentos bons, né? Em grupo. É muito bom, sim. Enfim, né, gente? Tem aqui no chat, deixei para o chat que eu não estava, né? Para o que são, montamos os kits, né? Para deixar no banheiro tanto masculino, os kits, né? De absorvente, Daniele, que você está colocando aqui, porque também, eu me lembro quando eu estudava na UNEB, fizeram, além dos kits absorventes, e que a gente tinha que, você pegue um e deixe um quando puder, né? Era sempre, tinha essa mensagem. E tinha o porta preservativo, né, gente? Que é interessante, a gente sempre está fomentando nos espaços um porta preservativo, para a gente estar sendo as pessoas terem acesso, né, aos preservativos e, enfim. Né? Eu gostaria de fazer uma pergunta à dona Fátima, à Daniele. Daniele, você não quer falar, não? Daniele, se você quiser falar... Não, pronto. Gostaria de fazer uma pergunta à dona Fátima. Nesse momento de pandemia e agravamento das perdas financeiras e pessoais, gostaria de saber se a senhora tem algum apoio para fazer um acompanhamento psicológico com esses profissionais. Responde, Fátima. Ouviu, Fátima? Então, é 5 minutos, eu tive Covid 2 vezes. A primeira vez, eu me isolei no meio do mato, mas em momento nenhum fiquei sem internet, porque eu tenho grandes amigos que ficavam, né? Eu fiquei atrás deles, dizendo, olha, gente, eu estou no meio do mato, mas eu estou trabalhando. Vocês podem botar internet para que eu possa ficar trabalhando? E, a partir daí, a gente ficava lutando para que não faltasse, pelo menos, o básico. E, no primeiro momento, até que a gente conseguiu, né, assim, algum apoio, apoio das parcerias mesmo, que foi o Pop Rua, que foi o Olodum, Força Feminina, mas apoio psicológico a gente tem, eu mesmo, quando eu tive a segunda vez, eu tive sequelas, e a gente conseguiu o apoio através de Monique, né, que é bem articulada, que eu acho que ela vai estar também nas próximas bate-papo aqui do Ciranda, né, e ela pode falar também. A gente conseguiu, toda quarta-feira, a gente está tendo atendimento psicológico, porque isso mexeu muito conosco, sabe? Mexeu de uma forma, eu não sei se foi os remédios que a gente tomou, eu não sei se foi por causa do vírus, eu não sei se foi por causa... a gente que é acostumada a viver na rua, eu mesmo fiquei um tempo trancada e não aguentei mais, tive que sair para a rua, até porque eu consegui algumas doações e eu mesmo tinha que distribuir, porque não estava sendo, né, muito da forma que eu queria que fosse. Eu mandava para as casas, para essas casas, e as casas dava quem queria, e aí toda hora chegava uma pessoa falando comigo, ligava para mim, e aí eu tive que ir para a rua mesmo. Eu digo, bom, já que eu sou militante, já que eu sou ativista, se eu tiver que morrer, eu vou morrer pelas minhas amigas, e tive que ir para a rua. Então, assim, a gente tem esse acompanhamento
pela internet, toda quarta, mas é complicado porque, como eu disse, nem todas têm internet, nem todas podem estar participando, porque é uma plataforma que eu preciso, né? Se eu botar um crédito no celular, não dá nem para 10 minutos. Então, eu até gostaria muito de ter uma reunião de novo, novamente. Eu tenho sempre ido na Força Feminina para ver se a gente consegue, o que a gente pode fazer, né, para ter um atendimento psicológico em algum lugar que a gente possa ter um acompanhamento com as mulheres, porque o que eu percebo é que muitas ficaram perturbadas. Perturbada porque você abre o armário, você não encontra nada. Perturbada porque vê uma colega que está passando necessidade, você não pode ajudar, porque uma das coisas que a gente tem, apesar da desconfiança, que a gente tem muito também, que eu não posso negar, mas a gente tem essa questão de sororidade que é muito forte. A gente é solidária uma com as outras, entendeu? Eu achei tão bacana. Tem uma menina que mora no edifício Excelsior, que ela disse assim, a cesta básica que eu ganhei, eu dividi com mais duas que não receberam cesta básica, sabe? Ela não ficou. Aí, da outra vez que eu liguei para ela, ela disse, não, eu já recebi, a Força Feminina me deu, eu não vou querer dessa vez, sabe? Então, isso é muito importante, ela não pensou só nela, ela pensou no próximo. Isso é muito importante. E é isso, a gente precisa estar discutindo essas questões, por que a gente, né, tantos e-mails que eu mandei para a Prefeitura de Salvador e a gente não foi atendida, aí eu digo, todas essas mulheres votam, viu, gente? Uma das coisas que a Prosma fez foi documentar essas mulheres no começo, porque foi um acordo que a gente fez. Quem não tivesse documento ia ser presa. E sabe, mesmo a gente sabendo que isso era ilegal, mas até a gente conseguir que essa pessoa precisava de um documento. Então, uma das coisas que a gente fez foi documentar as trabalhadoras sexuais, inclusive com título de eleitor, para que ela escolhesse alguém que nos representasse, sabe? Então, eu duvido que uma dessas pessoas que faz arminha, sabe, que é contra o nosso trabalho, que quer nos destruir, eu duvido que ele enjeite um voto nosso. Será que se eu disser que sou trabalhadora sexual, será que ele vai aceitar meu voto? Deveria não aceitar, né? Deveria ter a urna dizer, não pode, mas eles querem. Mas aí, a gente que tem a ocupação mais antiga do mundo, a gente é visível na hora de fazer uma arbitrariedade com a gente, na hora de violar nossos direitos. Mas na hora que a gente precisa, eu digo que a gente está em frente à Prefeitura de Salvador, gente. A gente está em frente. Salvador é um lugar, a Praça da Sé, eu digo que a Praça da Sé, eu pensando que Salvador é a capital, é a primeira capital do Brasil, eu penso que a Praça da Sé foi um dos primeiros lugares de prostituição no Brasil. E porque a gente está em frente à Prefeitura, por que ele não olha para a gente? Por que a gente não sequer foi inclusa naquele bônus que ele deu para os autônomos, sabe? Aí, eu adoro... gente, eu sou sincera a falar com vocês. Quando eu não gosto de uma parceria, eu me afasto. Mas a Força Feminina, eu não tenho essa coragem de me afastar. De jeito nenhum, eu estou sempre aqui. Porque toda vez que eu participo, eu venho mais fortalecida. Quando a Simone diz, Fátima, o que a gente quer, essa questão do controle social, é que tudo que for relacionado às trabalhadoras sexuais, que a gente possa estar monitorando, que a gente possa estar lutando, porque é verdade mesmo, a gente tem mais de 30 anos lutando e enxugando gelo, porque se a gente não tiver alguém que esteja conosco, forte, firme, lutando, é muito difícil a gente conseguir políticas públicas para a gente, não vai conseguir, porque a gente é invisível demais para a sociedade, a gente só na hora de perturbar a gente que eles nos enxergam. Então, assim, quando a Alessandra diz assim, olha, a gente não quer tirar ninguém da prostituição, é exatamente isso que a gente quer. A gente não quer ser tirada, vai botar a gente aonde? A gente já está cansada da gente estar no nosso local de batalha, chega aqueles fanáticos evangélicos gritando, e a primeira palavra que eles dizem é que a prostituição é um pecado. Quantas trabalhadoras sexuais saíram da prostituição e tiveram que voltar, e voltaram velhas? Porque eu digo que a velha também ganha dinheiro, mas desde que ela esteja já há bastante tempo lá com o cliente dela, para ela voltar
de um casamento abusivo, porque eles oferecem um casamento, oferecem um mundo de fundo e o buraco de São Raimundo. Mas, na hora que ela não tem o dinheiro para ficar dando para eles, ela volta rapidinho, sabe? Eu posso até citar uma colega que chegou de Belo Horizonte e ela trouxe dinheiro para comprar a casa dela, porque é outra coisa que as trabalhadoras sexuais precisam de ter uma casa para morar, porque isso é o básico, gente, é o básico. E aí o sonho da casa própria é para todo mundo. O meu sonho é que todas as minhas colegas tenham casa própria. E essa minha colega, eu morava ali no Carmo, ela trouxe, na época, R$ 3.500 para comprar um terreno, para construir a casinha dela, isso nos anos 90. Eu não sei o que foi que aconteceu, que ela passou a frequentar a cultos, né? E a partir daí ela doou todo o dinheiro dela, ficou sem o dinheiro de construir a casa. Essa mulher ficou enlouquecida. A gente encontrava ela na Baixa do Sapateiro, usando droga que ela não usava, sabe? Isso tudo tem que levar em conta. A gente não quer que nos tire, a gente quer que nos dê qualificação, sabe? Uma coisa bacana que a Próxima fez, uma época foi uma parceria de conseguir colocar as mulheres para fazer alguns cursos profissionalizantes, que foi uma parceria que a gente teve na época passada, com a prefeitura, para que elas pudessem ter uma fonte de renda para complementar. Não, a gente não tira ninguém, a gente quer que ela tenha livre escolha de um dia dizer, eu vou sair ou não, ou posso continuar. Se ela tivesse, nesse momento, uma segunda alternativa, com certeza ela estaria exercendo. Exatamente, Fátima, é uma das coisas que a gente fala, né, nessa questão, né, de qualificar, né, tá todo mundo assim, né, buscando uma renda extra, né, a grande maioria das pessoas, né, trabalhos extras, né, revista, enfim, outras questões, e a gente vê mesmo que as relações, por exemplo, de venda, compra e venda para as mulheres é limitada, muito limitada, porque precisa de dinheiro para investir, né? Investir, nem com básico, é como você disse, né? A guia de água é mais barata, mas mesmo assim, muitas não estão conseguindo vender a água, né? Para ir fazer outro dinheiro em cima de outro produto. Então, assim, tem sido bem difícil mesmo. E essa questão de um outro viés profissional tem sido assim, tem pegado mesmo como necessário, né? Essa questão da gente falar de geração de renda, né? Eu sou realmente eu acredito na economia solidária, né? Isso precisa de um trabalho antes, né? Com um grupo, um trabalho que possa todo mundo se enxergar e aí possa crescer juntas, né? Né? Então, assim, eu acho assim que a gente pode até estar discutindo essas questões mais à frente dentro de um GT, né? Que como a Alessandra falou mesmo, a gente pensou nesse GT, a gente vem construindo desde 2019, né? No final de 2019, depois entra a pandemia e aí entra todo esse turbilhão. Para tudo, né? É horrível. Né? Eu vou falar aqui, né, o que a irmã Ana Paula colocou, né? O sistema sobre a questão do adoecimento mental, Fátima, né? Nós temos percebido isso também. E também a questão afetiva da rua, né? A rua não está mais nesse acolher, não está acolhendo mais, né? E quando a gente fala de rua, a gente não fala só da prostituição, do álcool e da droga. A gente fala dos centros, né, pastorais que davam lanche, né, sopa, né, que as freiras que conversavam. A gente tinha toda uma acolhida, né, diferenciada para as nossas mulheres lá no projeto, e que, de repente, isso acabou. Né? E nós temos visto que, para além assim da alimentação, essa questão da troca de afeto, ela precisa estar acontecendo, porque, como você disse, tem adoecido muitas mulheres. A gente tem percebido isso. Mulheres que estão emagrecendo, só que a gente sabe que esse emagrecimento sem nutrientes necessários para a alimentação do corpo, né? Para fortalecimento do corpo, não tem como. Isso vai gerar doenças, vai gerar complicações. Então, assim, quando a gente para pensar nessa questão e trazendo também que é em todo canto, né? Se você chega aqui no Engenho Velho e tiver uma comida, eu tenho 10 cestas, junta muita gente,
né, para querer conseguir uma cesta e pede, e está aqui dizendo, nossa, eu estou passando fome, eu não tenho nada, e eu não estou aqui para duvidar, porque está assim mesmo, está bem Isso apertado, mesmo. né? Então, assim, aqui a irmã Ana Paula colocou o adoecimento Simone, tem mental. duas. O sistema, quando não mata, ele exclui, né? Quando ele não mata, ele adoece. Fale, Márcia. Tem duas perguntas aqui, acho que de Alessandra e Pode Daniela. ler, pode ler. Posso ler? Pode, sim. A Alessandra está perguntando, né? Como estão o desenvolvimento da atividade na comunidade com a pandemia? Quais são? É isso, nossas atividades estão acontecendo realmente online, né? Surgiu até uma proposta da gente voltar, né? Atividades acontecem na associação, a Ana Santa Cruz, Associação Nova República. Essas mulheres são daqui da região do Nordeste de Amaralina, né? Tem mulheres que superaram a violência doméstica, tem mulheres ainda que não conseguiram superar, tem mulheres que tiveram seus filhos assassinados, sobrinhos assassinados, né? E o desemprego. Pior, né, nesse momento é o desemprego, porque a maioria delas, né, são diaristas, né? Uma faxina ali, uma faxina aqui, um corre ali. Por sinal, até essa semana, uma conseguiu uma faxina aí. Tá super que é feliz, enfim. Mas assim, o que é que a gente, nessas parcerias, o que é que a gente conseguiu, né? Para poder, né? Porque não se mata vírus sem se alimentar, né, gente? Então, primeiramente, que eu coloquei, né, com as meninas do Otário, dizendo assim, olha, essas mulheres precisam de cesta básica. Porque já chegaram no meu privado. Ô, Márcia, você tem 1 quilo de feijão para me arrumar, botar no fogo? Eu não tenho nada. Você tem um dinheiro para me emprestar? R$ 12 para eu comprar ovos, enfim, né? Então, tem coisas que a gente, de imediato, dá para rolar, dá para conseguir. Eu peço outro. Teve um amigo meu, super engraçado ele dizia assim, ele é dono de um restaurante, na verdade, né? E aí veio muito peixe. Ele doou 20 quilos de peixe. Aí esse meu amigo, não, vá pegar logo esses peixes, acho que esse homem desista de doar. E foi uma peixe, e as mulheres pegando peixe, e a gente distribuindo peixe com a cesta básica, né? Nesse momento, né, a preocupação é o vírus, é a alimentação. Né? Teve um familiar, um tio de uma assistida do projeto, que veio a falecer de Covid, né? Uma já ficou doente, a outra também. Então, se não tiver uma alimentação, eu acho que tudo vai, né, por água abaixo. Márcia, E as às parcerias são as vezes, pessoas. até consegue a cesta básica, desculpa eu estar me intrometendo nessa Não, fala, de boa. mas às vezes Não. ela não tem o gás. A gente não pode esquecer que o gás está por hora da morte. Exatamente. E elas estão usando álcool. É um perigo danado. Tá? Tem criança dentro de casa e tem companheira nossa que elas vão para a rua. Tem uma amiga minha que ela mora na Boca do Rio, ela estava tentando entrar, mas não conseguiu. Ela teve que mandar o filho dela para o interior. Nunca tinha se separado do filho dela, porque ela não pode mais pagar a pessoa para cuidar. Mandou para a casa da avó, e às vezes ela quer ir lá, não tem dinheiro, ou ela paga o aluguel, ou ela compra o gás. E assim, é um jogo de cintura, gente. O gás, exatamente. A gente teve até um projeto, né? A gente teve até um projeto que, no começo, que pagava, inclusive, minha internet. Hoje eu não tenho mais quem pague minha internet. E eu fico enlouquecida, porque eu preciso da internet. Sabe? Muita gente pensa que eu também tenho dinheiro, eu não tenho, mas eu tenho que estar na rua, sabe? E é uma questão, né, que você fala de internet. E eu digo, gente, às vezes eu não tenho vergonha de, sabe? Eu acho que o pessoal já, quando me vê, já fecha as cortinas. Eu peço também. Eu digo, gente, eu preciso
Eu preciso de ir lá na Força Feminina, você me arranja R$ 10, eu moro em São Caetano. Então, eu preciso de dinheiro para ir. Então, assim, sabe? essa questão mesmo, Fátima e Márcia, né? E quando Márcia também mesmo fala sobre essa questão dessa questão mesmo da alimentação, né? Das mulheres, de receber a cesta, a preocupação que a gente fala sempre de receber a cesta é a questão de que elas estão entendendo por que elas estão recebendo essa cesta, Sim. por que elas estão inseridas nesse contexto de cesta. Fale um pouco, Márcia, nessa questão, aí depois... Aí depois tem outra pergunta aqui de Daniela, que eu vou responder também, né? Que é essa pergunta fantástica aí. A gente tem esse... Já tem o quê, Márcia? Vai fazer 4 anos esse projeto, né? E sempre a gente vai fazer uma discussão, né? Bem antes da pandemia, dessa discussão política mesmo, né? E desconstrução, né? Como é que eu posso dizer? Desconstruções do racismo mesmo, né? Te vem desconstruir, tentando desconstruir. Enfim. E aí, eu lembro, na primeira semana, março, fechou tudo, né? Ainda ficou aquela coisa, chega abril, quando chega maio, e aí já começa, né, a movimentação, e aí que muitos têm dificuldade com a escrita. Nossa, gente, o que é que será da gente? A criatura acabou de me dispensar da faxina, minha prima também já acabou de sair da faxina, porque a gente daqui do bairro pode levar Covid para casa delas. O que você, poxa, como é que vai ser? E aí os comentários, né? Poxa, vender picolé, vender... Não, gente, mas só que possa ser que não dê, né? Rapaz, aí o comentário de uma. Tudo que de ruim que acontece, sempre as pessoas fracas, que somos nós, assim mesmo, né? Que não temos recurso, que não temos estudo, que não temos... que ficamos, né, à margem. E aí eu fiquei assim, falei, gente, como é que elas sabem disso? Elas sabem, né, permite dizer que o que é que a política faz com nossos corpos? O que é que a política, essa política que está aí mesmo, né, retirada de direitos, elas sabem muito bem, né, o porquê, né, dessas cestas estão chegando, por que a gente tem que fazer esse trabalho coletivo, porque individual não vai dar resultado. Individual não vai dar resultado, né? Se a gente não se junta com Fátima, junta com Simone, junta com Alessandra, Fernanda, enfim, né? Se a gente não juntar, não vai dar resultado. Então, é isso, né? E elas super que essa semana a gente estava falando sobre o autocuidado, Simone, e aí veio uma amiga, uma conhecida minha de São Paulo, que ela fala de sexualidade, né? E aí eu trouxe essa oficina, porque uma mãe falou assim, gente, eu nunca ouvi falar sobre isso. Sexualidade não é sexo, não? Não. E aí quando ela descobriu que era realmente sexualidade, ela, gente, eu nunca imaginava que ia ser isso, ninguém nunca me disse. Eu falei, mas ninguém vai dizer. Esse seu cuidado que você tem que ter com o seu corpo, com sua mente, com você, não vão te dizer. Até porque nossos corpos, né, tem essa construção de servir, não ser servido. Ela já entende. Então, é uma oficina muito boa mesmo, né? Já chegou outra mãe, uma mãe nova, até uma senhora assim, mas é uma senhora super agitada, né? Que está super que adorando, enfim.
E aí tem uma pergunta aqui do Daniela. Dona Márcia, a senhora, enquanto pedagoga, teve um de seus alunos inserido no mercado? Uhum. Olha, eu não sou pedagoga, não, e nem sou dona, viu, gente? Sou ministra mesmo. Eu sou ministra, mas não sou dona. Eu não sou pedagoga, não. Eu sou das ciências sociais mesmo. Mas assim, é, tem, tem uma aluna. E aí, nesse contexto dela, ela tem card. Sabe aquelas fotozinhas de biquíni, como é o nome? Uma marquinha agora que está aí na moda. E assim, ela não coloca explicitamente, né? Ela coloca assim, venha desejar, venha não sei o quê, enfim. Mas uma coisa é ela se reconhecer como tal, né? Outra coisa é ela fazer o que o mercado quer, que é mercado mesmo, né? Nessa categoria dela, dizer que ela é a bonita, ela é isso, ela pode, que não sei o quê, anda com as unhas, essas unhas aí agora, grandona, bonitona, essas unhas inseparáveis, são inseparáveis, né? Com o seu rico mega, né? E assim, chega nesses paredões daqui, dos paredões que acontecem aqui, que eu vou para observar, para ver o que é que está acontecendo, e é muito engraçado, né? Quando as meninas chamam, cara, e aí? Tá com dinheiro para pagar cerveja? Ah, comigo não rola. Comigo não rola. É cerveja, é aquela cerveja que agora tá na moda, todo mundo quer beber Heineken, né? O Budweiser, que é a questão do capitalismo, gente. Ó, gente, é para você ver como são as coisas, né? Usar certos produtos para você se sentir elevada e ao mesmo tempo é uma rede. É uma rede mesmo. É uma rede. É tudo uma construção, né? Tudo uma construção. E aí tem, né? E passa para os meninos os comentários, escuta os meninos falando, aquela menina é vagabunda, você é doido, pegar aquela mulher ali tem que ter dinheiro. E eu, como é isso, essa menina é vagabunda de quê, menino? Que história é essa? Aí você finge que não sabe de nada, né? Para poder saber das coisas. E ele diz assim, professora, a senhora não sabia disso, não? Eu disse, eu não, para mim é novo, ela trabalha, tem que ter dinheiro. O dia que tiver dinheiro, ela pode olhar para mim. Eu disse, gente, aqui no Nordeste já é Maralina, né? Que as pessoas dizem assim, nossa, eu não é posso onda. escutar você sem falar alguma coisa, porque uma coisa vai lembrando outra, não é isso? Pode ficar à vontade. Aí eu brigo muito nas redes sociais, às vezes eu fico, né, quando eu vou na quarta-feira, porque toda quarta-feira tem psicólogo, eu sou atendida pela internet, eu estou sempre deprimida, porque é muita briga. Eu brigo por causa de Bolsonaro, eu brigo por causa da pandemia, porque as vacinas demorou de chegar, eu brigo por causa de tudo. E aí, uma das coisas que a gente, né, percebe muito que eu sempre gosto de falar isso em todas as vezes que eu estou em alguma palestra, é que eles, você falou, né, da questão do machismo, essa coisa do cara chamar a Sim. mulher, e o homem não, o homem, sabe? Tem um homem. E aí, Ainda tem um homem. pois é, e aí eu ele fico, que julga, né? Ele que é o julgador, ele que fico diz que a Ele mulher que é. julga. o que eles Ele colocam que julga. Mas, e eles aí vem a colocam. parte da sociedade reproduzir. E eu vou dizer uma coisa para você: o julgamento é tão ruim para a gente, é pior do que a sentença. Quando a gente vê, quando eu sou comparado, quando meus filhos são comparados com os políticos corruptos, eu fico nervosa, cara. E quando isso vem, porque os nossos filhos são o maior palavrão da sociedade, é os filhos da puta. Os filhos Né? da puta. Aí eu fico me lembrando que meus filhos são gente boa. Você está entendendo? Que meus filhos não são corruptos, minhas filhas trabalham, eu eduquei meus filhos, Isso. sabe? Aí vem toda essa confusão na minha cabeça, porque, às vezes, você está ali no Facebook, por exemplo, e você tem um amigo no Facebook e ele está lá colocando. Hoje mesmo eu discuti com o cara, não cheguei a discutir, não. Ele tirou a postagem que ele colocou. Ele viu, ele tinha uma bola que parecia ser o mundo,
E aí eu li só o comentário, que estava assim, como é que pode uma coisa tão linda tá cheia de filho da puta, sabe? Aquilo me deu uma raiva. Eu disse, como pode uma coisa tão linda para a gente, da sua capacidade de ser amigo de uma puta e falar dos meus filhos? Poderia ter seu filho. Aí tem seu filho também. Você está entendendo? Aí tem filho de professor, aí tem filho de deputado, sabe? Por que o filho da puta? Ele foi lá e tirou. Semana passada, uma amiga minha que eu conheci do Fórum Social Mundial, a gente fez amizade. E a gente começou a trocar, porque ela estava meio que perdida em Salvador, e a gente se conheceu dentro do coletivo. E aí a gente era de Prado e tal, espero que ela esteja olhando, mandei um convite para ela, e ela colocou assim uma postagem. Existem políticos, existe prostituta de palanque. Rapaz, subiu aquela coisa lá de dentro, sabe? E aquilo me deu uma raiva tão grande. Eu disse, agora você vai me explicar o que é isso. Bom, porque, olha, eu conheço todo tipo de prostituição que você puder imaginar. Eu sou especialista no assunto, mas eu não conheço essa e você vai ter que me explicar. Ela, ai, ficou gaguejando. Eu digo, não, você vai ter que me explicar. Não existe. Como é que você é uma professora, como é que você é uma mulher super esclarecida, sabe, tentando ofender as pessoas com a minha profissão? Ela foi lá, veio no meu privado, depois ela veio no meu, diz, a gente tem que debater essas questões, porque a partir do momento que você disse que é minha amiga e você vai lá e me discrimina, é por isso que muitas trabalhadoras sexuais, sabe, elas se identificam. E ela tem toda a razão. Você acha que é fácil? Eu moro aqui em São Caetano, em cima de mim tem casa, do lado tem casa. E eu dizer que eu sou trabalhadora sexual e sair na rua a pessoa me apontar, não é fácil, não. Exatamente, foi isso que eu falei no início no início da minha fala, né? Sabe por Sobre quê? isso. Porque não existe sabe, uma punição para essas pessoas que não apontam existe. a gente, sabe? Não existe um político que se envolva, que se engaje conosco, junto com a gente, e diga, a partir de hoje, como o pessoal do LGBTQIA+, tirar aquelas piadinhas de gay, poderia acontecer, porque enquanto estiver fazendo isso com a gente vai continuar na clandestinidade, a gente vai continuar morrendo, a gente não vai se identificar, e eu dou toda a razão, o IBGE nem vai contar a gente, porque nem a gente também, inclusive para o IBGE, mas porque não tem pessoa preparada, gente, qualificada para atender a gente, porque a profissão mais antiga do mundo é vista como, sabe, se você disser, eu sou trabalhadora sexual ou prostituta, sei lá, o pessoal olha assim para você, sabe? Mas tem uma coisa, sabe? Tem uma coisa também, Fátima, tem uma coisa também que a gente não pode perder de vista. Concordo mesmo com isso, né? Quando esse estudante chega e fala que eu só posso ter dinheiro para pegar aquela mulher que não sei o quê, ao mesmo tempo que ele julga, ao mesmo tempo ele quer. A sociedade é hipócrita. Menina, né? é mesmo. Hipócrita. Hipócrita mesmo, né? Só existe essa profissão porque tem cliente. Porque tem cliente. Porque se não tivesse, não teria. Não teria. E aí tem a questão também do que é você chegar, né, e dizer assim, tá passando uma novela aí, do Canal Fechado, que já é reprise, na verdade, que tem as meninas que fazem, as meninas profissionais de sexo, né? E aí, há uma diferença quando uma branca é tratada e quando uma negra é tratada. E aí vem a questão racial, né? Essa preta, pare que ninguém vai querer você, que você não tem categoria, você não se comporta, você não é bem vista, você não sabe nem se vestir, você com essa imagem, né? E aí chega a outra, que é prostituta também, a branca, dos olhos claros, com a cara de anjo, né? Que diz assim, nossa, aquela dali, não, aquela menina ali é um estudante, é amiga dele. Olha a diferença, né? Se disser que essa branca é prostituta, mentira, ela é estudante. Já a negona, de cara as pessoas, não, essa daí é prostituta mesmo, olha o jeito dela. Olha a mulher, olha como ela é, né? Isso é então a gente mesmo. percebe isso aqui. E aí eu trago também uma coisa que aconteceu em um paredão aqui no Nordeste, né? Que as meninas foram chutadas, chamadas de puta vagabunda, enfim, né? Um pouco antes da pandemia, logo antes de fechar isso tudo, e no mesmo tempo aconteceu aqui
no bairro da Graça, a branquinha que subiu no carro da polícia e começou a dançar no paredão. E não foi presa. No bairro da Graça, na 8 de dezembro. Teve a lavagem da 8 de dezembro ali na... Simplesmente o policial chegou e fez assim, desça daí, menina. Assim mesmo. Balançou a cabeça, desça daí. Sorrindo praticamente, né? Olha o tratar, olha a linguagem, né? Exatamente. Então, a gente não pode razão. tratar as profissionais da mesma forma, né? A gente vê, a gente não vai englobar todo. Não, a cara dali, você não vê. E aí eu já tive contato e tenho. Aí você fala assim, ali aquela puta não vai chamar aquela profissional branquinha de puta. Ali é minha acompanhante. Puta não, acompanhante. A Lady. É isso Né? mesmo. Então a gente tem a sociedade hipócrita mesmo, né? Então, quando eu digo que a gente precisa reverbar, colocar adiante, né, todas essas práticas, internalizar que os direitos das mulheres são independentes da sua orientação, do seu trabalho, enfim, né, da sua cor, sua raça, né? A gente precisa brigar por isso, a gente precisa chegar no posto de saúde e dizer assim, ó, aquela mulher ali que está parindo precisa ser atendida agora. Ah, não, é preciso... É o quê? Não interessa. Ela precisa ser atendida. Ó, o exame ginecológico, desse aqui, vamos levar aqui, vamos fazer um mutirão das profissionais do sexo que vão ser atendidas. Quem vai atender essas mulheres? Vocês, que são profissionais para isso. Não vou atender, não vai atender? Vamos criar aqui, vamos fazer um barulho, vamos fazer uma denúncia. Por que essas mulheres ainda não têm documento? E você falou uma coisa muito importante, Márcia, que foi uma das coisas que a gente fez no começo, foi fazer parceria para que as mulheres fizessem preventivo. E eu lembro que eu fui no meio, né? Quer dizer, a gente chegou a fazer duas parcerias. Uma foi no centro de Salvador, ali no posto de saúde ali de São Francisco. Foi a primeira vez. E no dia que a gente foi para encher a ficha, a mulher que estava atendendo a gente, ela começou a panfletar. Ela era crente, começou a panfletar. Sabe? Aquelas coisas com aquelas frases de Bíblia, distorce. Jesus vai te salvar. E aí a gente entende, né? Aí a gente não quis mais, e depois eu cheguei a denunciar essas pessoas, né? E aí a gente migrou, a gente fez uma outra parceria com o Centro que não fazia preventivo de ninguém, mas que abriu exceção para a próxima, né? Porque a gente já conhecia alguma delas, a Cristina, na época, trabalhava lá, agora está aposentada, acho que muita gente conhece. Ela está até ela até minha amiga lá no Instagram, no Facebook. A gente trouxe ela para fazer uma palestra na próxima, e aí a gente chamou a imprensa e disse que ela tinha fechado uma parceria com a próxima, aí não teve para onde correr. A gente fechou essa parceria de 15 em 15 a mulher ia fazer exame. Foi muito bacana, viu? Porque é muito ruim. E a gente deixou muito bem claro que se a próxima mandasse, ela não precisava mais de estar perguntando o que elas faziam. Já sabiam o que era. Sabe? Bom, menina, eu vou precisar seguir agora. Eu sei que a conversa está maravilhosa, né? Mas assim, eu tenho perguntas no chat. Eu gostaria de perguntar ou de responder para a Daniele, né, sobre apoio psicológico. Fátima falou aí, né, que realmente muito, tem sido um pouco complicado a gente estar dando esse apoio mais incisivamente para as mulheres, né, de uma forma mais direta. Mas assim, a gente tem feito o possível, né? Nós temos aqui Gabriela, né, que está conosco, que ela é psicóloga, tem realizado alguns atendimentos com as mulheres também. Tem Maeli, que faz atendimento conosco, a equipe, né? Porque a gente acaba se adoecendo também. Durante esse período de pandemia tem sido muito difícil, né? Por conta de muitas outras, essas questões de isolamento social, essa questão da gente ter a necessidade de estar em um local longe dessa conectividade toda, né? Então, assim, nós temos esse mecanismo, mas mesmo assim, estamos percebendo, né, como equipe, que o número de mulheres, né, que está procurando, né, auxílio psicológico tem realmente sido grande.
né? E algumas, né, tinha assim aquela resistência de conversar com psicóloga, e agora, né, a gente está criando uma agenda, criamos uma agenda para estar inserindo as mulheres para estar tendo esse apoio, tanto virtual pelo celular, né, chamada de vídeo, quanto presencial lá na sede. E Márcia, né, tem uma pergunta para você aqui. Iana quer comentar. Eu vou passar para a Iana comentar e depois a gente fala. Acho que Daniela não fez perguntando, ela está comentando. Né? Plataformização, não é isso? Do trabalho, do trabalho. Você quer comentar agora ou às vezes a gente... Ou passamos logo para... Quer comentar rapidamente? Ela está falando sobre essa plataformização do trabalho. Né? Foi você que falou? Foi a questão do celular, né? E também agora tem os sites, não sei se você está recebendo, amigos meus recebem, né? Curta foto e peça uma nua, é um valor, né? A gente pode marcar o encontro, sem beijo na boca, tem umas que botam beijo sem beijo na boca, né? Já é outro valor. E aí falando as especialidades de cada uma, né? Cada um com valor. Agora é só você clicar e mandar o zap que ela chega no local. Tem muito nessa questão mesmo das redes. E aí eu não sei, né, se até que ponto essas meninas daqui também possam fazer ou não, né? E tem outra, e tem uma coisa que eu acho assim, que eu observo muito, né, que muitas fazem, não é questão do dinheiro, mas sim, eu gosto. E gostam. Sim. A gente não pode criminalizar de jeito nenhum. Quando tem certas instituições que falam assim, essa coisa, essas mulheres precisam sair dessa vida, gente. É isso mesmo. E eu vou falar uma coisa aqui que a gente precisa parar para pensar. Isso. O matrimônio que está aí no papel, o casamento no papel, é uma prostituição. Pois é. Legalizada. Exatamente. As pessoas não falam sobre isso, porque tem mulheres que estão casadas, tem mulheres que são tem mulheres casadas que dizem assim, não trabalho não, meu marido me sustenta. Eu falei, gente, e você faz o quê? Abre as pernas. Porque assim, sabe, Márcia, a gente do movimento, a gente considera todo tipo de prostituição aquela que é como um acordo. A partir do momento que ela é abusada, ela é escrava, ela não tem nada a ver, ela é escrava sexual, mas não é prostituta. Não é prostituição. Exatamente, porque ali ela já é controlada, sabe? É diferente de você dizer... Casamento é um acordo. Você não toca em mim. A partir disso, já é outro valor, sabe? Isso é um acordo, isso é o que a gente considera, isso que é o que está na classificação brasileira de ocupação. Massa. Gente, eu vou passar para a Iana, né? Certo. Ela quer comentar, vai lá, Iana. Boa tarde. Eu estava aqui procurando rapidinho uma frase que eu acho o máximo, mas eu esqueci exatamente como ela é uma série que tem no Netflix, eu esqueci o nome, que fala um pouco disso, mas eu vou procurar depois e colocar aqui no chat, assim, falando sobre um pouco disso, né? Que há várias formas de se prostituir. Não só na questão do sexo. Depois eu vou colar aqui, eu vou procurar lá e colar aqui. Eu queria só trazer rapidinho o destaque de algumas falas do início. Assim, eu fui costurando alguns trechos, né? E fiz uns retalhos aqui, eu só queria comentar. Eu fiquei muito tocada quando Fátima trouxe o exemplo aí, né, da moça que recebeu uma cesta básica, e que a gente sabe que uma cesta básica não dá para o mês todo, gente, né? Assim, recebeu a cesta básica e ainda dividiu com mais 2 mulheres. Isso me tocou tanto, né? E eu lembrei, eu não sei se foi mulher que a gente atendeu aqui ou foi a gente já ouvindo de outro projeto, de mulher dividindo um miojo, sabe? Vai jantar o quê? Dividir um miojo, gente, tem um miojo no meio. Eu lembro que quando eu escutei aquilo, Jesus amado. Então, assim, aí fui costurando um pouco também, Márcia, eu não sei bem como Márcia falou, mas ela trouxe aquela questão, né? E muitas vezes a sociedade civil atua muito mais em certos locais do que o governo, né? Em certos ambientes, a sociedade civil está muito mais presente do que o próprio governo. Aí Simone destacou algo sobre o acolhimento da rua, e isso me fez pensar assim,
a solidariedade dos invisíveis para com eles mesmos. Porque, assim, a gente sabe que durante a pandemia, enfim, 1000 campanhas aí, campanhas governamentais, os movimentos sociais se mobilizando, cesta básica, sei lá, coisas de saúde, mas eu trago isso como destaque porque me tocou quando eu vi aquilo, que até eu me colocava assim, poxa, eu não fui lá, talvez poder contribuir, mas eles estão contribuindo. Em muitas cidades, eu não sei dizer assim o nome dos movimentos ou pessoas de destaques. Em muitos locais, quem é que a gente via? As mulheres, as que se prostituem, os trans e os travestis atendendo, digamos assim, a galera que mora na rua. A galera que mora na rua, mulher, Fátima, como trouxe aí vários exemplos, né, dos grupos, e mulheres ajudando outras mulheres. Então, assim, os invisíveis ajudando os invisíveis, não éramos nós, né? Claro que cada movimento, cada organização com sua atuação, mas, tipo, aquele que praticamente nada tem, estava ajudando o outro que também nada tinha. Enfim, isso, assim, eu trago isso como um destaque nessa questão mesmo da solidariedade, né, dos públicos, e trazendo um pouco, querendo costurar, quando a Alessandra trouxe uma fala, né? O pessoal fala da mulher, tá lá porque quer. Tá lá porque quer? Qual a história de vida daquela mulher? Qual a história de vida do morador de rua? Qual a história de vida do cara que tá lá drogado? Como é a família dele? Sabe? Assim, o que é que tem por trás de tudo isso? Porque é muito fácil pra gente, né, falar. Muito fácil julgar. Justo, tá lá porque quer, mas sempre existe algo por trás. E sim, talvez existam as mulheres que estão na prostituição porque querem, e daí? E daí? Né? E daí? Então, assim, no início a gente fala um pouco também, eu trago isso na vertente da importância da sensibilização, né? Para nós, né, que já trabalhamos, né, com esse público e tal, e reforçando, né, essas vidas, essas histórias e tal. E a gente falava um pouquinho também, né, a pobreza menstrual, eu comentei a questão do banheiro, né, que tem gente que infelizmente hoje não tem um banheiro em casa. E outra coisa, que às vezes realmente, até para a gente, às vezes a gente fica se questionando e às vezes assusta, sei lá, eu não tenho uma certidão de nascimento, sei lá, eu tenho 32 anos, por exemplo, uma mulher chega, sei lá, tenho 32 anos, não tenho uma certidão, não tenho RG. E às vezes a gente fica assim, pô, para qualquer coisa hoje precisa de um RG. Mas, gente, infelizmente, tem pessoas, não vou dizer só mulheres, não é pessoas... Pessoas que não existem, né? Não tem, assim, a noção, existe, infelizmente, a mínima noção da necessidade, da importância de um documento. Então, assim, realmente aquele trabalho de base, o trabalho de formiguinha, o trabalho de redução de danos, o trabalho lá embaixo mesmo, constante, é o ciclo constante do começo, e no sentido mesmo, muitas vezes, até educacional, né? Então, assim... claro, né? A gente fala que a gente traz isso muito numa roda no sentido das mulheres, mas sejam as mulheres, seja o pessoal, né, população de rua, seja o pessoal usuário de droga, enfim, os invisíveis. Eu cheguei hoje um pouco atrasada, mas assim, Fátima, eu participo de outros eventos que Fátima, né, está presente, adoro ouvi-la. Eu nunca tinha participado de um evento que tinha Márcia. Quando Márcia começou a falar assim, o vozeirão dela chega assim, me impactou, eita, a mulher... Mas, assim, obrigada pela oportunidade. Assim, obrigada a vocês. Em rodas como estas, onde tem as mulheres, né? Sempre gosto de ouvi-las, né? São vocês que estão lá, são vocês que realmente têm a voz para falar sobre, né? E outros movimentos também presentes. Obrigadão. Nossa, eu que agradeço obrigada muito. A vocês. Estou emocionada agora. Eu sempre me emociono. Então, gente, assim, ó, eu estou muito agradecida, né, por esse momento, né? Eu estou vendo aqui o chat agora, né? Agradecer às nossas... A Silva quer falar. Tem uma menina linda aí, já ia falar e que essa coisa fofa. A equipe pode se colocar também, né? E quem quiser também estar colocando alguma coisa, depois eu vou passar as considerações finais para a Márcia e Fátima. Gente, boa tarde, né? Para quem eu não consegui dar boa tarde no início, meu nome é Iracema Oliveira, eu sou educadora social do Projeto Força Feminina. E, primeiro, eu queria agradecer por ter essa oportunidade de ouvir a Fátima Medeiros e a Márcia Ministra, né? Mulheres, assim, extraordinárias, ouvir a experiência delas, assim, de um aprendizado muito grande para mim. E eu queria deixar aqui, na verdade, tudo que eu ouvi me trazem outras perguntas.
E aí eu vou deixar uma pergunta para o nosso próximo encontro, né? Porque eu estou aqui sonhando que a gente vai se encontrar de novo, né? Para aprofundar o que a gente discutiu aqui hoje. E aí teve uma coisa que a Fátima... Vamos sim. Isso. E teve uma coisa que a Fátima falou que ficou muito... que eu fiquei pensando muito, porque tem relação direta com a incidência política, que é a questão da identidade, né? A partir do momento que o IBGE não consegue fazer essa contagem, né, de saber quantas prostitutas existem no Brasil, a gente tem dificuldade de criar políticas públicas ou de exigir, porque a gente não sabe, né, que população é essa, onde estão, né, quais são as necessidades. Então, eu acho que talvez um ponto que seja importante para a gente pensar controle social e incidência política é essa questão de onde estão as mulheres que estão em prostituição, quais são as necessidades delas. A gente sabe, enquanto movimento social, enquanto força feminina, enquanto a Prosba, né? Márcia Ministra também tem as experiências dela, mas assim, a gente precisa condensar essas informações para que a gente possa discutir isso enquanto política pública, sabe? Então, eu queria deixar essa reflexão para a gente, e estou aqui sonhando que a gente vai ter um outro momento de se encontrar e poder aprofundar e discutir mais sobre isso. A gratidão a todas que estão aqui presentes. Meu Deus, arrasou, Iracema, é isso mesmo. A gente pode até tirar como encaminhamento, né? Em quem a gente busca para a gente estar no próximo encontro discutindo essa questão, alguém ligado a dados do IBGE, né? E como é que a gente faz para a gente ter esses caminhos. E aí já é para o futuro, né? Da gente ver realmente, começar a ter rodas realmente com pessoas ligadas a dados, né? Professores. A questão também, quando a Iracema traz isso, eu acho interessante que toda vez que quando vamos fazer o cadastro das mulheres, ou o recadastramento, vamos dizer assim, que estamos nesse período, e quando a gente pergunta... você se considera negra, parda, amarela, indígena? E aí, sabe, a gente vê interrogação assim, em cima da cabeça Sou da morena. mulher. Entendeu? É isso. Só que, assim, a gente não pode direcionar, né? Claro que não. Que você é. Então, claro. Assim, e traz assim, aquela questão, aquela angústia, porque a gente sabe que ela nem sabe o que é isso. Entendeu? Claro, não sabe é escuro que não. E aí a gente não pode direcionar, não, mulher, isso aqui, eu acho que eu sou parda, eu acho que eu sou amarela, é indígena, né? Indígena é o quê? Aí a gente tem que explicar o que seria. E a gente tem... Então, isso já me fez assim, pensar, né, em trabalhar as mulheres isso. Né? A gente trabalhar essa questão de raça, cor, esse quesito do IBGE. E precisamos, assim como o GT, pensarmos nos nossos caminhos, e né? aí... nos próximos caminhos, pensar nessa questão de estarmos realmente, né, chamando pessoas para a gente estar conversando, né? E como é que a gente também vai desenhar o caminho de uma rede de enfrentamento, né, para pedir, para exigir que seja realizada a contagem, né, das mulheres. Eu acho interessante, né? Saber quantas são. Arrasou, Iracema. Márcia e Fátima, né? Tem alguém mais que quer colocar? Eu vi aqui no chat, deixa eu ver. Daniele, exatamente 11 anos, que existe o raça cor do IBGE. Isso mesmo, da gente conversar isso, né? Do como eu me acho. A gente vê muito também quantas mulheres no projeto se consideram negras. Não, eu sou negra. Tem muitas mulheres que, sabe, elas não nem titubeiam, né? Nem, não, eu sou negra, sou preta. Tem mulheres que têm essa questão, né? De reconhecer sua negritude. Isso eu me considero negra, mas eu sou obrigada a colocar parda. A Daniela está dizendo. Eu entendo. E aí vem outras questões, né? Que é o aprofundamento da discussão do
colorismo, né? Colorismo. Que é real, ele está aí mesmo, aposto, e que a gente precisa discutir, sim, essa questão sobre. Então, assim, realmente é pano para manga. Pano Tem para mais manga. alguém, gente, que quer colocar pano para manga? Para manga. Demais, eu vou beber água. Manga de camisa. Então, assim, a Daniela colocou, me considero negra, mas sou obrigada a colocar parda. A gente entende essas questões, mas a gente precisa conversar sobre isso. Sobre isso. Parda, né? Parda para mim é papel, mas enfim, para É. nós, né? Vou passar agora para a Márcia, né, nas suas considerações, e depois Fátima, né? Mais uma vez, agradecer a todas, né, pela presença. É muito importante a gente estar discutindo essas questões. Eu fiquei muito nervosa no começo, meu Deus, para falar da missão, mas rolou. Rolou, o diálogo fluiu mais uma vez, isso aí é importante. Perfeito, perfeito. Vai lá, né? Márcia. Primeiro, também agradecer, né, a Rede das Oblatas Brasil, a Força Feminina, por estar aqui fazendo essa troca, né? Essa troca que acho que escurece nossos pensamentos, né? Então é sempre bom. E dizer para a Fátima que eu estou à disposição também, fazer umas oficinas com essas mulheres aí, né? Uma oficina política mesmo, né? Essas mulheres precisam chegar aqui e dizer, ó, isso mesmo, aí, como diz Valdeci, colocar sangue no olho. Precisamos, né? E aí é para se defender mesmo desse sistema que está aí, racista, capitalista, né? Então, me coloco à disposição para a gente fazer essa troca também, né? Acho que essas formações de tanto de identidade quanto de racial, tanto política, né? É fundamental. E aí é para essas mulheres, eu já sou quem sou, mas eu preciso me descobrir mais, sabe? Preciso atuar em outros campos, essas mulheres precisam se sentir, né, desse lugar, né? Porque com a gente é assim, foi assim, está sendo assim, né? Ninguém pegou Simone de paraquedas, Simone vai estudar isso, vai fazer aquilo. Não, Simone sabe, né? O que é que ela está fazendo, o que é que precisa para ela fazer, né? Para ela seguir, né? Nós sabemos disso, né? Só dando um exemplo. É isso, né, gente? Então, concordo. Obrigada mesmo. Estar com vocês aqui, com pessoas que eu amo de paixão. Eu não vou nem dizer quem é para não rolar, mas Iracema sabe que eu estou me referindo a ela. Eu falo de paixão, gente. Fazer o quê, né? Assim, todo mundo, viu, Alessandra? Você também. Pessoas que eu nem conheço, que estão aqui trocando essas ideias, né, boas para o futuro, sabe? Eu estava bem nervosa, não vou mentir para você. Coloco sempre minha melhor roupa é essa, para falar com a força feminina, é vermelho. É vermelho. Bem comunista, só tenho essa, mas é minha melhor roupa. É essa que eu vou para a rua, levantar bandeira e tal. Brincadeiras à parte, eu quero dizer que eu estou muito contente, a Prosba está aqui, para a gente unir força com quem quer que seja, quem quer juntar conosco. É verdade, tudo que eu estou falando é de coração, é vivido, é na pele, sabe? É presencial, e tudo que eu comento aqui é coisas que eu percebo, coisas que eu passo, tanto eu quanto as minhas colegas, vivido. Então, a gente precisa realmente retomar todos esses discursos, essas narrativas, que a gente forme realmente esse GT urgentemente, e que isso seja não só em Salvador, mas, como você bem falou, em alguns estados, mas que todos o Brasil, com pessoas comprometidas que querem chegar junto conosco, que lute para buscar essas políticas que cheguem até a gente, que não sejam, mais uma vez eu digo, só da cintura para baixo, que seja integral. A gente tem condições, a gente tem movimento, a gente tem pessoas do norte a sul do Brasil
que a gente tem desejo de ter representatividade em todas as políticas, para que a gente tenha voz. É muito difícil, mesmo quando a gente se coloca em algum lugar, às vezes ainda tem a questão da votação e a gente não consegue passar alguma coisa tão importante, e é por isso que eu estou dando como é que se diz? A palavra, esqueci agora, a palavra mesmo, é a palavra que eu queria dizer, a palavra que nós estamos juntas, nós da Prosba, que eu digo é um número pequeno, é a Fernanda Priscila, que eu não posso esquecer que essa mulher está comigo, desde que a gente se conheceu, eu falei para ela, inclusive, do GT, ela achou super importante. Futuramente a gente vai ter o João Pena, que algumas pessoas já conhecem, estou tentando trazer a Emily, a Isete, né? Eu quero ver se eu consigo trazer mulheres negras, porque uma coisa é eu falar de mim, outra coisa é ela falar da cor dela, apesar de que eu sempre digo que eu sou amarela, mas a amarela, muitas vezes, eu digo que sou amarela porque eu quero levar isso para mim, porque todas as vezes que eu discuti na zona, que as mulheres botavam o dedo na minha cara e diziam, essa amarela, eu digo, então vou firmar essa coisa aí. Então, assim, a gente precisa estar com essas pessoas unidas e fortes, porque eu sozinha não faço nada, mas se eu tiver junto com Márcia, ministra, junto com Força Feminina, e junto com todas as outras pessoas que se importam com os direitos humanos das mulheres, a gente juntas vamos vencer essa batalha. Porque eu quero dizer que eu venci a guerra, gente. Eu quero um dia tirar esse nome de batalha, eu quero dizer eu venci a guerra. É isso, e muito obrigado. Maravilha, gente. Ai, meu Deus, eu estou feliz. Perfeito, vencer a guerra. A gente só fala batalha, né? É isso mesmo. Essas etapas. Isso mesmo, vencer a guerra. À disposição, essas guerras diárias, né, gente? Só se eu não tiver o dinheiro da passagem, ainda dá um jeito. Isso mesmo. Então tá. Gente, agradecer a todas que ficaram conosco 2 horas, ó, certinho. Tempo certo, conversamos um bate-papo maravilhoso com Alessandra, obrigada. A Alessandra que entrou em contato comigo. Iracema, um abração. E Simone também. Falar? Beijo, Márcia. Posso sair? Simone, só agradecer, dizer obrigada, né, a você, a Márcia, a Fátima, que nos proporcionou, né, estar aqui nessa roda de conversa para a gente agregar conhecimento e também partilhar desde onde nós somos e daquilo que nós temos, né, desde a nossa ancestralidade. E beijo, Bela! Beijo, querida. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Qualquer coisa, estou por aqui. Certo, a gente sabe. Muito obrigada. Obrigadão. Tchau. Tchau, bebê. Beijos, meninas. Até mais, até a próxima. Tchau, minha flor. Consertou o grande trem. Boas notícias!